Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos como convidada especial a doutora Daniele Lázara, ela que é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tá bom? Vamos bater um papo aqui muito legal, responder todas as suas dúvidas sobre o tema Covid-19 e apresentação de atestado médico. Como proceder nesse mundo, né, que estamos vivendo sobre essa pandemia do Covid-19? Tem pessoas que estão se aproveitando, né? Tem uma dorzinha aqui, tem um problemazinho acolá e fala, estou com Covid. E aí, como proceder? É só falar? Só apresentar os sintomas, dizer que está com sintomas? E aí, doutora Daniele, está voltando ao nosso programa, que satisfação. Como agir no dia a dia? Tem que apresentar atestado ou não? Se não apresentar, leva falta, desconta. Fala tudo para o nosso telespectador. Olá, doutor Flávio, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje nós trouxemos um tema polêmico, né? É um tema que diariamente esclarecemos dúvidas a empresas e também a empregados acerca do assunto. Embora estejamos vivendo há 2 anos numa pandemia, né? É algo que ainda aflora muito e o pessoal ainda tem muita curiosidade e mais, ainda existe muita insegurança jurídica acerca do assunto. E aí, como é que tá esse dia a dia? Muita empresa aí reclamando de gente com falso positivo, fala que tá com Covid, não apresenta nada. Como é que tá? Fala aí na prática, vamos lá. Traz aí o dia a dia. Então, doutor Flávio, nós trouxemos aqui um tema muito polêmico, né? É um tema, por mais que nós estejamos há 2 anos vivendo em uma pandemia, existem muitas dúvidas e existem uma insegurança jurídica gigantesca acerca do assunto, pois tem entendimentos diversos sobre isso, mas nós também estamos utilizando e baseando na Lei 14.128 de 2021, onde acrescentou 2 parágrafos na Lei 605 de 49, falando acerca do assunto, acerca da apresentação de atestados médicos. Então, o pessoal tem muita dúvida. Tô com Covid, preciso apresentar atestado médico. Não tô, como que é? Tenho um atestado, preciso voltar? Então, vem surgindo muitas dúvidas acerca do assunto relacionado a isso, Covid e atestados médicos. Tem a pergunta aqui, ó. Teste do Covid positivo, né? É obrigado o funcionário a apresentar atestado médico para abonar suas faltas? Se o teste for positivo, essa lei que eu acabei de me referir, a lei ela resguarda ao trabalhador até 7 dias sem a apresentação do atestado médico, mas esse teste precisa estar positivo e nós contamos a partir da data do resultado do teste. A gente costuma contar a partir disso. Ele tem até 7 dias sem a apresentação. 8º dia, a gente já exige que o médico dê um atestado médico para que o funcionário continue com isso, até mesmo porque essas variantes, é tudo muito novo, antigamente era um isolamento de 15 dias, hoje já está reduzindo, então é uma questão muito confusa ainda acerca desse assunto, mas a lei, ela resguarda relacionado a isso, esses 7 dias. E o prazo de isolamento? Depende. Depende muito de quando você... Isso, depende de quando você começou a ter os sintomas, depende de quando foi o seu teste que deu positivo, então é muito relativo. Isso aí a gente não pode mensurar, porque tem casos e casos. Tem pessoas que são assintomáticas e tem pessoas que ficam em estado grave. Tem que colocar o códigozinho lá, porque os atestados tem hoje... Ainda tem o código lá? Como é que é o nome? Fala aí pra gente. CID. Bonito, hein, gente? CID. O CID não é obrigatório que o atestado tenha o CID, é até uma questão entre médico e paciente. O paciente ele pode escolher se o médico coloca ou não. Numa grande maioria, os médicos eles já colocam sem perguntar, mas se o paciente quiser que não seja colocado, não tem essa obrigatoriedade e a empresa não pode recusar o atestado médico. Então, o direito do trabalhador poder expor para o médico o seu direito e falar, não quero que coloque o CID. O CID. Então você aprendeu mais uma aqui no programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Vamos lá, de pergunta. Com a onda de Covid, com diversos lugares realizando testes rápidos, a empresa é obrigada a conceder folga para que o funcionário vá fazer o teste? Não necessariamente, mais uma vez depende. Tudo é dúvida, né? Tudo é subjetivo. Se o funcionário estiver com sintomas,
é até uma questão de medida sanitária, de proteção mesmo aos demais trabalhadores em combate à Covid, a gente orienta de que o funcionário ele seja liberado para ir fazer o teste. Mas o que está acontecendo? Muita gente não está sentindo nada, está passando ali, ali naquela escola está fazendo um teste rápido, vou parar para fazer, e acha que isso pode ser abonado. Nesse caso, a gente orienta de que não seja abonado, e somente no caso se o funcionário estiver com os sintomas. Se não tiver nada, não abona. A empresa não tem essa obrigatoriedade. Então você que está pensando em querer fugir do trabalho para poder fazer um teste do Covid, que é muito ruim, né? Aquele negócio lá dentro do nariz, não faz mais isso, vai para o seu trabalho e não brinca com Covid, viu? Porque quem procura acha, tá bom, gente? Olha só, e se o teste do funcionário deu positivo, o médico lhe concede um atestado de 10 dias de isolamento. Acabando o atestado, o funcionário precisa fazer um novo teste para o retorno das suas atividades laborais. E aí? Não. Calma aí. Vamos a um breve intervalo e já você grava a pergunta para poder responder para o nosso telespectador. E, gente, antes de poder ir para o nosso intervalo, eu quero lhe convidar para um evento extraordinário, um grande evento que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de março. É o Catedral Business, um evento que vai mudar a sua vida, a sua história. Se você quer ser um homem, uma mulher de sucesso, seja empresário, tá certo? Comerciante, profissional liberal, venha estar conosco. Já, tá certo? Aqui no nosso intervalo, você vai saber tudo, local, os palestrantes, vai saber tudo, tá bom? Fica atento aí. Até já. Catedral Business 2022. Visão, inspiração e ação. O maior evento de empreendedorismo. Para você, empresário, estudante, investidor e todo aquele que tem interesse em empreender e aperfeiçoar seu negócio. Nossos palestrantes são empresários de grande sucesso e renome no mercado, mostrando sua trajetória de sucesso empresarial. Será um ambiente de networking, dias 11, 12 e 13 de março. Catedral Business, um evento imperdível. Faça já sua inscrição www.catedralbusiness.com.br. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional. E é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos entrevistando mais uma vez a queridíssima doutora Daniele Lázara. Doutora, ficou uma pergunta aí no ar. Lembra ou quer que eu repita? Lembro, mas se o senhor quiser repetir, fica à vontade, até mesmo para os telespectadores que acabaram de chegar, para eles já ficarem sabendo. Vamos lá, se o atestado do funcionário deu positivo, o médico deu um atestado de 10 dias, por exemplo, de isolamento, acabando o atestado, o funcionário precisa fazer um novo teste para retorno de suas atividades laborais. E aí? Não. Se for uma exigência da empresa fazer um novo teste de Covid, ou o funcionário vai em algum local público e faça sem o custeio disso, ou a empresa arca com os custos daquele teste. Então, não tem essa obrigatoriedade, até mesmo porque esse prazo de isolamento já é o suficiente para que ele volte às atividades laborais sem o risco de contaminar os demais colegas. Então, o médico profissional, e se o funcionário não estiver bem também, né, é orientado e recomendado que ele volte ao hospital para poder analisar a situação dele. Mas fazer um novo teste para retornar às atividades laborais não é necessário, e se for uma exigência da empresa, ela precisa arcar com esses custos. E a empresa pode exigir algum documento ou alguma coisa para poder exigir, para poder permitir aí o retorno do funcionário ao trabalho? Não tem a necessidade. Entendi. Tem uma polêmica muito grande aí, né? A gente sabe aí da questão da vacina, né? E a empresa ela pode exigir que o funcionário seja vacinado, aí vai, né? Primeira, segunda, terceira, tá em qual dose?
10ª? Brincadeira. A empresa pode exigir? Porque assim, tem estabelecimentos aí que estão exigindo, mas a empresa pode? Então, esse é um assunto muito polêmico, gerou muitas dúvidas, gerou muita insegurança jurídica. Por quê? De início, diversos tribunais, diversos juízes, desembargadores estavam entendendo que a aplicação de uma justa causa pela exigência da vacina e o funcionário não vacinar, ela era devida, até mesmo porque entendia-se que colocava em risco a saúde pública. Não só a saúde da coletividade, né, que eles falam, colocava em risco. Depois veio recomendações do Ministério Público do Trabalho, onde dizia que não era possível, não era permitido essa dispensa, não poderia exigir. Logo depois, essa recomendação, ela caiu. Então, hoje a gente tem uma insegurança jurídica, nós notificamos funcionários para que eles se vacinem, caso seja uma norma e uma determinação da empresa, mas não necessariamente, por enquanto, não é obrigado, né? Então, fica nessa insegurança jurídica. Então, tudo depende da norma da empresa, depende de como estão os entendimentos do tribunal que está na sua empresa, porque isso vale muito, porque os juízes pensam de uma forma aqui em Goiás, juízes de Minas Gerais, por exemplo, entendem de outra forma, então é muito relativo e a gente sempre orienta para que isso seja pesquisado, para não cometer falhas. Já que a gente está falando de Covid aí, existe atualmente algum benefício para alguma empresa do governo federal, estadual, municipal, em prol ou do Covid? Quando começou a pandemia, nós tivemos várias medidas provisórias, alguns decretos, várias questões que auxiliavam a empresa. Hoje, infelizmente, nós não contamos com nenhuma medida provisória, por exemplo, que permita a empresa a realizar o banco de horas negativo, que foi algo que ajudou muito a empresa. A concessão de antecipação de férias, por exemplo, que auxiliou muito as empresas. Hoje, nós não temos nenhuma medida provisória acerca dessas questões que possam auxiliar as empresas. Entendi. Você deve trabalhar aí com diversos estabelecimentos. Você poderia trazer para a gente algum tipo de estabelecimento, não precisa ser o nome da empresa, por uma questão de ética, claro, que tem sofrido mais com o tipo da Covid? A gente fica assim pensando, escritório às vezes é ambiente fechado, mas tem algum tipo de segmento que você vivenciou na prática, que tipo assim, nossa, esse pessoal aqui sempre tem caso de Covid? Na verdade, não tem um estabelecimento em particular e nenhum segmento em particular. Hoje nós contamos com várias áreas de atuação e atuamos para diversas empresas, para vários segmentos. E toda empresa o problema é o mesmo. A gente sempre brinca, só muda o CNPJ, o problema é sempre o mesmo, então tá em todo lugar. Se alguma empresa hoje quiser fazer um preventivo trabalhista, quiser ter uma ajuda, deixa aí seu e-mail de contato para que você possa estar auxiliando com novas dúvidas, alguma coisa. A gente está chegando ao final do programa e já faço também suas considerações finais. Tá certo. O meu e-mail para contato é o Daniele, 2 L's com E, daniele.lazara@varelatorresadvocacia.com.br. E eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui no programa e estamos à disposição para esclarecer outras dúvidas e não só desse assunto. E quem sabe a gente não volta com algo mais falando do Covid, porque as dúvidas foram muitas. Nós abrimos caixinhas de perguntas e choveu de dúvidas. É isso aí, gente. Nos siga aí no Instagram, tá? @Dr. Flávio Varela Torres, tá bom? É sempre muito bom ter você em nosso programa. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.